Parceria Brasilianas PUC, São Paulo, começa agora com essa série de programas abordando temas nacionais com especialistas da PUC e de outras universidades também. Nosso desafio é trazer a informação da universidade, que são hoje os únicos centros que têm diagnósticos claros e precisos sobre a realidade nacional, para tentar montar uma plataforma de propostas de políticas públicas. E um dos temas centrais é a questão da Constituição, que foi criada como garantidora de direitos sociais, direitos fundamentais, e hoje está sob tiroteio intenso e sob dúvida também até que ponto que ela cumpre esse papel. E nosso entrevistado é o Pedro Serrano, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, e que nos últimos tempos se transformou num dos mais augustos analistas da questão da justiça a partir dos movimentos de opinião pública. Pedro, essa questão da Constituição como garantidora dos direitos fundamentais, o que tem que ser feito para que ela recupere essas atribuições? Olha, no pós-guerra, nós sabemos, é quando surge esse conceito, vamos dizer, institucional, estrutural da Constituição como um conjunto de normas hierarquicamente superiores no sistema que, vamos dizer, limitam a opção política. Até então, na democracia, se valorizava exclusivamente a soberania popular e, portanto, vamos dizer, se outorgava à adesão política um nível de liberdade quase que absoluto. Com o surgimento do nazifascismo, isso sofre uma evidente crise, porque o nazifascismo, ao contrário dos golpes aqui na América Latina, foram formas de populismo de direita que ascenderam pela via da democracia e acabaram com ela e com os direitos. Então, o que se queria com esse tipo de modelo é criar uma semente antifascista. Hoje esse modelo está em crise. Aqui no Brasil nós chegou aqui em 88, no momento de fim de ditadura, estruturalmente, não é a mesma coisa, mas estruturalmente semelhante ao problema da Europa. Só que primeiro que aqui nós temos problemas muito nossos, a colonialidade, 4/5 de nossa história como escravidão, uma elite que ainda se comporta no padrão do colonialismo em muitas questões. E, por outro lado, tivemos, vamos dizer, uma mudança no mundo em que a lógica, vamos dizer, do Estado social ou do Estado democrático, ou mesmo do liberalismo político, passa a sofrer ataques muito intensos e a diminuir sua intensidade. Isso vai levando a esvaziar a Constituição. É interessante, não há uma supressão da Constituição democrática. Isso na Europa é aqui. Há um esvaziamento de sentido dos direitos. Então, mas se a gente olhar, quando começa esse ativismo do Supremo, assim como na cooperação internacional, se dá em torno de um conjunto de propostas aí socialmente avançadas que o Congresso não deliberava, casamento homoafetivo e coisas do gênero. Depois parece que vira-se o fio e passa a se legislar sobre tudo aí. Vai haver, em algum momento, uma tomada de consciência de que esse excesso de ativismo pode levar a resultados piores do que deixar o Congresso solto, como ocorreu? Olha, a gente tem que entender muito disso. É mecanismo de medidas de exceção, não tenho tempo de explicar, escrevi um livro sobre isso, na contemporaneidade, que na Europa existe jurisprudência de exceção, mas o mais importante lá, o mais relevo político, são medidas legislativas em favor dos executivos, que ampliam o poder executivo. Aqui é o sistema de justiça gerenciando, vamos dizer, como titular, diria não só titular, como mais à frente na produção dessas medidas de exceção. É o sistema de justiça que faz isso com a mente. Agora, existem problemas estruturais. Nada que é humano e que é pensado racionalmente, se tenta aplicar na prática, é totalmente eficaz. Surgem, vamos dizer, como dizem os pensadores conservadores desde o século XVIII, surgem, vamos dizer, imprevistos negativos em qualquer modelo de programa político, humano, etc. A realidade é que o bom funcionamento dessas condições do pós-guerra dependeu de algo que havia por trás, que era um pacto humanista entre as forças políticas. E isso se diluiu. Portanto, leva, vamos dizer, uma diminuição dessa incidência. E na estrutura de Estado que surge desse tipo de modelo, você tem possibilidade de surgir efeitos negativos. É um sistema que confia muito no judiciário. Em especial em constituições como a nossa, de 88, em que vamos dizer, a Constituição não só ela é hierarquicamente superior, como até da nossa tradição, mas ela
ela é analítica, ela trata de vários ambientes da vida. Então, já naturalmente dá para o judiciário um grande poder de interpretação de vários ambientes da existência, né? O problema é que o judiciário nunca exerceu isso na história brasileira de fato, como a Constituição até lhe exigia. Ele era aquém da Constituição. Desde a década de 90, com guerra às drogas, com uma série de coisas no ambiente penal, e depois indo até hoje em dia a questão da arte, o que deve ser exposto ou não, liberdade de expressão, etc. Ele, em vez de ficar aquém da Constituição, ele passa, num primeiro momento, aí, de acordo com a Constituição e depois além da Constituição. Ele passa, vamos dizer, a tomar decisões de cunho político instaurativo e o principal, a usar argumentos de cunho político instaurativo. Você veja o voto dessa DI que deu origem à questão que estava relacionada ao caso Aécio. Os argumentos eram combate à corrupção, combate... O papel do juiz não é combater a corrupção, muito menos da STF, num sistema democrático e liberal. Pedro, a gente percebe ao longo de vários momentos da história do país, você tem processos que são desencadeados, que geram um conjunto de consequências negativas e depois se volta para um nível de racionalidade. Na sua opinião, o estado de exceção já bateu no teto ou tem espaço para continuar ampliando? Primeiro que, apesar de eu ser até apontado como o primeiro sujeito no Brasil que tratou de estado de exceção nos termos de justiça, na realidade eu não uso a expressão estado de exceção, uso medidas de exceção, porque elas são mais cirúrgicas, elas não são uma ditadura, são mais complexas, mais difíceis de identificar, tem uma série de características. Eu tenho uma visão pessimista, eu acho que não, eu acho que nós ainda demoramos um tempo para bater no teto. Qual que é o teto de qualquer mecanismo autoritário? O caos que causa. Há uma ideia, se busca o populismo de direita, que sempre surge no mundo, sempre foi algo que teve correlacionado com a democracia no sentido de ser uma patologia dela. Ele surge sempre como uma proposta de ordem, de combate à insegurança, de unidade social. Não representa nada disso. Para obter unidade numa sociedade, a democracia tem a sabedoria de perceber isso. Você tem que reconhecer as divisões entre elas. Ele não reconhece a divisão, só tem um jeito. Na guerra, na força, de você querer dar uma aparência de unidade, é uma paz sem voz, como dizem os jovens, aí, os autores daquele reggae. Então, o que se observa é que esse tipo de fenômeno, ele normalmente encontra limites na hora que o caos é muito inadministrado e atinge vários ambientes sociais. Eu vejo que já está atingindo, teve aquele reitor que se suicidou aí no Santa Catarina, que chamou atenção, embora não tenha sido muito divulgado pela mídia. Você tem vários ambientes sociais que estão sendo atingidos por isso, que não tem nem a ver com a política, nem a ver com corrupção, nem a ver com atividade empresarial junto ao Estado. Quer dizer, começa a haver aquele exagero quer dizer... Agora a gente olha, esse episódio de Santa Catarina, para surpresa de muita gente, as associações que representavam aí procuradores, delegados e magistrados deram todo o apoio sem sequer se debruçar sobre as circunstâncias da morte do reitor, né? De certa forma, como romper com essa visão partidarizada aí do judiciário? Olha, o judiciário não é autor dessas coisas, né? Essa ruptura do pacto humanístico não foi ele que criou, óbvio, né? O nosso judiciário é muito conservador, sempre foi, e estruturalmente ele sempre teve muito poder no que exerceu, agora exerce. Né? Quer dizer, então nós temos, e exerce até de forma, a meu ver, contrária à Constituição, muitas vezes. Né? Então esse é um fenômeno que eu acho que ele é um agente de exceção, é o agente de exceção. Mas esse processo é composto numa situação social, no sentido Foucaultiano, quer dizer, é num ambiente mais amplo do que o da própria instituição. Ele acaba veiculando, vamos dizer, a opinião desse populismo de direita que, para se estabelecer, precisa de muito apoio popular, de muito apoio de amplos setores da sociedade, e tem. Então ele veicula mais, vamos dizer, esse ponto de vista instaurativo, propriamente político, do que um ponto de vista jurídico. O ponto de vista jurídico, independente da discussão da autonomia do direito ou não, ele é sempre um ponto de vista que busca, vamos dizer, conservar o que está determinado na lei e na Constituição. O que a gente vê hoje não é uma força conservadora no judiciário, é uma força reacionária, quer dizer, ele tem o projeto de restabelecer algo do passado. Esse populismo é assim. O populismo se baseia, vamos dizer, em algumas coisas. Nós tivemos junto um debate em que a professora Cláudia, falou muito corretamente dessa postura, vamos dizer, de uma assertividade viril que faz parte, e eu diria que diminui complexidades.
Quer dizer, que os problemas são analisados sem complexidades, se coloca bem e mal, a vida fica mais confortável quando você pensa assim. Só que quando você passa a ter poder, isso vira tragédia, porque a sociedade não é essa coisa tão simples, bem e mal, não são realidades pouco complexas. E essa virilidade de posição acaba virando autoritarismo, imposição, morte. Não tem controle. É que nem você tirar a focinheira do Rottweiler. E não tem... Você tem as escolas aí de magistratura, escolas do Ministério Público. Nesse tipo de ambiente não tem uma reflexão sobre isso? Eu acho que essas instituições são complexas. Quer dizer, primeiro que elas são instituições democráticas na sua natureza. Segundo que a própria carreira ela é complexa. Ao mesmo tempo que tem gente com uma postura mais autoritária, você tem gente com uma postura mais progressista. O que está havendo, que assusta, é começar, por exemplo, a ver medidas de tribunais superiores punindo quem cumpre a Constituição, como se fosse uma infração disciplinar. Óbvio que não consegue punir na maior parte das vezes, mas manda um recado claro para quem está iniciando na carreira. Ou você adota um ponto de vista populista, de direita, punitivista, ou você não vai ter uma vida boa. Quer dizer, a ideia de conservar a Constituição vai para o ralo. Mas, assim, ainda existem amplos setores dessas instituições que têm uma visão adequada à Constituição. O Ministério Público tem um papel que não tem tanto relevo hoje, mas que é muito relevante, já foi no passado, de defesa do consumidor, de defesa dos direitos humanos, de defesa, vamos dizer, de interesses da sociedade, de luta contra a desigualdade social. É que hoje isso, por conta desse momento populista, isso se diminuiu de relevo e a parte mais relevante passou a ser o chamado combate ao crime, ou apresentar que é pior, apresentar o direito penal como solução dos problemas da macrocriminalidade. Que não é, ele não consegue ser, nunca conseguiu ser. Em geral, quando isso é feito, a função, na realidade, ou a finalidade real, não é propriamente propor ele como solução da macrocriminalidade, é realizar formas autoritárias de tentar fazer o controle social. A guerra contra o tráfico contra a droga, aí tem um papel central nesse estado de espírito. Claro que tem, porque veja, se fosse um punitivismo verdadeiro ainda, eu sou contra qualquer visão punitivista que eu acho populista de direito, não resolve nada. Mas nem verdadeiro é. 95% dos inquéritos de homicídio em São Paulo não resultam em apuração nenhuma. Ou seja, o crime mais grave no sistema punitivo, que é o contra o direito à vida, não há interesse em apurar. Você vai ver a população carcerária, todo mundo fala, estão lá estupradores, assassinos. Não estão. A imensa maioria da população carcerária é pequeno tráfico, pequeno furto e alguns roubos sem vítima. Né? Quer dizer, ou seja, na realidade a estrutura punitiva não é para punir o crime, ela é para fazer controle social da pobreza mesmo. Isso se evidencia nos dados, não é algo que se afirma, vamos dizer, em vão. Né? Quer dizer, é a única explicação que você consegue ter dos dados. Agora, o interessante, dessas vítimas de homicídio, não são da classe média ou dos setores incluídos eurodescendentes. Compõem o mesmo segmento social dos que são punidos pelo pequeno tráfico. Tal. Talvez por isso. Quer dizer, o que se quer, na realidade, é controlar a pobreza. Os crimes, mesmo que muito graves, que atingem a pobreza, só a pobreza, não são apurados. Né? Que é o caso do homicídio. Não há nenhum esforço. Você não vê nenhuma movimentação especial. Veja, é interessante fazer isso em pesquisa. Aí fala mais a observação do advogado de 30 anos. Vai ver a tramitação de uma investigação e de um processo crime de homicídio comum, para ver e veja a tramitação de um desses processos que tem importância de mídia. Né? Você pega os casos de maio de 2006, aí, 600 mortes que até hoje não foram apuradas. Pois é. Mas veja, quando a vítima é o pobre, vamos dizer assim, que normalmente é negro e jovem das periferias, mesmo que o crime que o atinja seja gravíssimo, não há interesse em fazer apuração. Né? O Estado não se mobiliza para isso. Portanto, mesmo esse punitivismo que fala é um punitivismo seletivo, ele é um discurso para dar cor àquela lógica colonial que nós temos da eurodescendência, ter medo de perder o poder para uma maioria negra e pobre e que, portanto, só conhece, só sabe estabelecer mecanismos de domínio pela violência. Realmente, a Constituição do pós-guerra, a ideia de democracia, aqui no Brasil, a proteção de direitos é difícil de ter eficácia. Nós nunca conseguimos na nossa história. Não é à toa, é porque a nossa tradição não é uma tradição de luta pela construção de ideal de liberdade ou de igualdade. É uma tradição de escravidão. Né? Pedro, quer dizer que, na sua opinião, não se trata de um problema institucional, de redefinir papéis e tudo, mas um problema de consciência coletiva em torno desses princípios básicos. Eu não tenho dúvida que, como também há um elemento que diz respeito ao mundo todo, que foram desvios que surgiram nas condições do pós-guerra, que se demonstraram
que trazem problemas, é óbvio que em todos esses ambientes das democracias ocidentais, você fazer correções institucionais auxilia, né? Vamos dizer, no Brasil, você tem liminar em ação de inconstitucionalidade, pior, liminar que pode ser concedida por um juiz só. Mesmo com a ação de inconstitucionalidade que respeita uma emenda constitucional de 2/3 do parlamento. Ou seja, o parlamento acabou sendo um poder de segunda categoria. Nós precisamos corrigir isso, sem dúvida alguma precisa haver uma correção, precisa reformar a estrutura não só do Estado brasileiro, em alguma medida há reclamações muito intensas na Europa também da invasão do direito à política, né? Quer dizer, a invasão da política pelo direito, que significa mais ou menos isso. Ou seja, nós temos que repensar essa estrutura. Lá eles têm menos problema, porque na tradição deles o parlamento é muito valorizado, tanto no modelo anglo-saxão quanto no continental. Aqui nós temos esse problema, né? Nós estamos num momento em que há uma lógica, eu não tenho que me alongar aqui, de crítica política, porque no fundo quer-se centralizar o poder político na mão do poder econômico. Então se cria já há muitos anos, décadas, 2, 3 décadas, se cria um discurso muito intenso, desde a fim da década de 70, de desvalorização da política, aí com o discurso da corrupção, etc. Tal, como sendo, vamos dizer, que é uma realidade, a corrupção, e ele é um dos problemas do exercício da política democrática, mas vamos dizer, se amplia como se esse fosse o único problema do universo, como se dele não participasse, inclusive, o mercado e o capital privado, né? Fica algo isolado na política, é um dos mecanismos usados para enfraquecer a política. Nesse momento, é óbvio que a ideia de parlamento, ela sofre, vamos dizer, um ataque populista de direita. Agora a gente vê um racha. No Estado ideal brasileiro, eu corrigisse pelo menos alguns dos seus erros, seria bom rever isso, quer dizer, o judiciário não ter tanto poder sobre a vida parlamentar. Agora, o que a gente vê, digamos, é uma tentativa de alguns setores modernos, aí, entre aspas, de legitimar toda essa atuação antissocial, mas com visões morais mais modernas. Enquanto você tem, digamos, Bolsonaro e outros aí com moralismo exacerbado, você tem setores aqui, em São Paulo, setores no próprio judiciário que moralmente são mais contemporâneos, mas quando se fala em massificação de políticas sociais, são liberais. Como é que se vê esse lado de São Paulo? Eu acho que o problema é maior. Eu não acho que é um problema antigo, vamos dizer, da disputa de uma visão de direitos sociais contra uma visão que reduz os direitos aos direitos de liberdade. Não é isso. Há uma crise na própria defesa dos direitos de liberdade. Esse modelo que a gente chama equivocadamente de neoliberal, não acho que seja isso, francamente, ele representa uma crise entre liberalismo político e liberalismo econômico. Eu estou agora com um grupo de estudos, estamos estudando a origem da ideia de constitucionalismo no pensamento protestante pré-iluminista, avançando, vamos dizer, na visão liberal constitucional de Locke, etc. Se você for ver, esse modelo, que é o chamado liberalismo político, ele é uma forma de defesa intensa das liberdades, inclusive imaginando a hipótese da cidadania poder reagir com violência a agressões que o Estado, o juiz, seja quem for, faça ao chamado, vamos dizer, contrato social, o pacto dos direitos fundamentais, né? Essa democracia liberal, ela está em tensão, se não em divórcio, como dizem alguns, ou pelo menos em tensão com o liberalismo econômico. Porque me parece que esse novo modelo de capital, que é capitaneado pelo capital financeiro, ele precisa do Estado para se reproduzir em cada operação sua. Por que você põe dinheiro no banco grande e não no banco pequeno? Porque o banco grande tem o Estado por trás como garantidor, sem cobrar. E os grandes negócios ainda são os serviços públicos. E também isso, todos que envolvem o Estado, às vezes de forma direta. E o segundo elemento, esse modelo aparentemente cria uma distinção social muito grande, até implicou com a exportação do modelo industrial paz em diminuir a fome, os percentuais de fome no mundo, mas não implicou em reduzir as desigualdades sociais, aliás, as ampliou. Então, acho que pelo menos no primeiro momento deles, eles imaginaram a violência, um Estado mais autoritário como mecanismo, vamos dizer, para conter fazer controle social e conter os problemas da desigualdade. Só que eu acho que esse modelo também está em crise agora. Eu acho que esse ambiente mais moderno está com um problema, ele está vendo surgir, ele imaginou o ataque da social-democracia. Ele se preparou e realizou uma luta política contra a social-democracia nesses últimos 20, 30 anos, né? Para tentar desmontar o modelo do Estado social. Só que agora ela vê a ameaça dos seus interesses começar a surgir da extrema-direita. Tá. Porque normalmente o populismo de direita, para poder se assentar, ele não só tem que defender direitos sociais, é uma realidade isso, como também uma visão nacionalista em geral.
né? Se não aqui, pelo menos na maior parte dos países do mundo. Então, isso tudo começa a criar problemas para a lógica, vamos dizer, da circulação livre do capital no mundo, etc. Ô Pedro, esse negócio da freada de arrumação, as eleições de 2008, de 2018, ou alguma nova constituinte, você acredita em algo nesse sentido para retomar aí a voz do povo? Proposta de constituinte é, mais uma vez, vender para o povo uma ilusão que é própria da tradição nossa de um sistema jurídico transplantado. Reforma. Fala em reforma, é mais... É que você instaura, através da lei, a mudança da realidade, não é isso. Uma própria Constituição, para ser aplicada, ela precisa corresponder a uma certa tradição e um certo common ground da sociedade, um certo, entre aspas, aí, senso comum, um solo comum de valores, né? Quando isso não corresponde, não adianta, você vai deturpar. Na realidade, a gente precisaria fazer uma luta para restabelecer os direitos e a estrutura fundamental da Constituição de 88. Exigir dos seus aplicadores no Executivo, no Legislativo e no Judiciário lealdade para com ela. Era muito mais a ideia de uma resistência, vamos dizer, de restabelecimento, como pensa Locke, como pensavam os antigos, o antigo constitucionalismo protestante, que deu origem a tudo, ao pensamento liberal político, é mais esse valor liberal político de você estabelecer o direito de resistência a partir de vamos dizer, de uma volta a valores que foram ofendidos pela tirania, do que propriamente a ideia de uma transformação social instaurativa. Nós estamos longe disso ainda, né? Então, eu creio que hoje tem muito mais a ver você exigir o cumprimento da Constituição, conscientizar as pessoas disso, tentar realizar lutas políticas de resistência para valorizar a Constituição, do que para mudá-la. Isso é mudar a Constituição. Se ela não for aplicada, não adianta nada. Nosso grande problema hoje é na aplicação da Constituição, não é no seu conteúdo. É óbvio que mudanças de Estado, como eu te falei, podem e devem ser realizadas, né? Mas, por hora, se a gente só tivesse o compromisso real dos aplicadores da Constituição de procurar aplicá-la e não sair cada um do seu papel, nós já teríamos um avanço imenso. Vamos pegar a PEC do teto. A PEC do teto, inequivocamente, vai investir contra direitos sociais básicos aí. Você acha que o Supremo vai ter peito para considerá-la inconstitucional? Eu acho que não. Acho que a Constituição brasileira de 88 não fez apenas opção por um Estado liberal, no sentido bom da palavra, de defesa dos direitos negativos, mas fez também uma sólida opção pela defesa dos direitos sociais e por um modelo de Estado social. Existem pensadores aqui brasileiros que falam que a Constituição não tem um modelo completo, eu não acredito nisso. É uma Constituição ampla, larga. Se ela não tem, nenhuma, todo mundo tem. Tá. É claro a assunção de um modelo, vamos dizer, social-democrático pela Constituição de 88. O que está se pretendendo é alterar esse modelo sem declarar, porque se por um lado é verdade que a nossa população ela é muito conservadora em valores da vida cotidiana, por outro lado ela é muito defensora dos direitos sociais. E eu diria que isso em todos os segmentos da sociedade. Portanto, tende-se a querer mudar esse modelo sem declarar. Então, e sem debate público, sem fazer uma ampla discussão. E por isso é que eu acho que a ideia de você ter um governo implantado por um mecanismo de medida de exceção para poder realizar, porque no voto acho que não ganharia. Se isso fosse explicitado... Eu lembro as manifestações tanto a favor por exemplo, do a impeachment. estratégia que esses ambientes populistas de direita estão querendo utilizar, os líderes deles, é querer centrar a discussão no problema moral cotidiano. Se é moral ou não, ter um quadro com uma mulher pelada ou não. Quer dizer, centrar como se tudo fosse isso. E deixar passar ao largo a proposta deles de retirada dos direitos sociais, né? Pedro, obrigado por sua participação aqui no Brasilianas PUC.